Em algum momento da sua vida, você pensou em ser outra pessoa? É sobre isso que eu gostaria muito de conversar com você hoje. Olá, queridos! Eu espero em Deus que todos estejam se cuidando e se cuidando muito. Alguns dias atrás, uma obra de Machado de Assis recebeu uma edição especial em inglês, que foi lançado nos Estados Unidos. Num dia, somente em um dia, essa obra foi esgotada. Não se encontrava um livro sequer em nenhuma livraria. A obra foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sem dúvida, Machado de Assis é o maior nome na literatura brasileira. Para alguns críticos americanos, ele é o maior escritor negro de todos os tempos. Ele foi influenciado por Eça de Queiroz, Shakespeare, Dante, entre outros. Machado de Assis foi jornalista, poeta, fez inúmeras peças de teatro, contos, e com 15 anos de idade ele publicou seu primeiro trabalho literário. Foi ministro da Agricultura, foi ministro do Comércio. Ele e Joaquim Nabuco fundaram a Academia Brasileira de Letras e foi eleito presidente da mesma, a qual ele se devotou até o fim dos seus dias. Negro, epilético e gago, descendente de escravos, nascido nos morros do Rio de Janeiro, autodidata, sem dúvida, é o maior escritor brasileiro. Foi também tradutor de clássicos como Os Miseráveis de Victor Hugo e muitas outras obras. Carlos Drummond de Andrade o considerava seu mestre, a ponto de escrever um livro inteiro em sua homenagem. Machado de Assis falava 5 idiomas: francês, inglês, italiano, grego e latim. Claro, sua língua materna, que ele deixou de forma belíssima em sua obra. Estudou em escolas públicas sempre e nunca, jamais se formou em uma faculdade. Escreveu um poema que eu considero uma obra-prima, chamada Círculo Vicioso, que eu gostaria muito de compartilhar com você agora. Diz assim: bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera, eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul, como eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna a gótica janela contemplou suspiosa, a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedumes, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me este azul desmedida umbela. Por que eu não nasci um simples vagalume? Machado de Assis faz uma alegoria nesses 4 personagens, falando da insatisfação que cada um tem com sua própria natureza e o desejo de se tornar outra pessoa.
O vagalume que quer ser a estrela que quer ser a lua que quer ser o sol, e o sol que quer ser o simples vagalume. A gente percebe que aí há um círculo vicioso onde o outro tem sempre a melhor das vidas. E cada um tem vontade de ser maior do que se é. Para Machado de Assis, isso era um círculo vicioso que sempre ia permitir construirmos as nossas frustrações. Por quê? Porque sempre nós vamos encontrar alguém que brilha mais que a gente. Sempre vamos encontrar pessoas mais ricas que a gente, mais bonitas que a gente, mais inteligentes que a gente, mais preparadas que a gente. Sempre vamos encontrar pessoas que preencham bem melhor os requisitos que a gente deseja para a gente mesmo do que a gente mesmo. Então, como é que eu descubro um jeito, uma forma, uma maneira de fazer a minha vida florescer, de eu ter uma vida bela, se eu estou sempre nesse círculo vicioso de insatisfações em detrimento das pessoas à minha volta? Aí eu fico com as sábias palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, verso 11 e 13, onde ele diz assim: não digo isto porque estava precisando, pois já aprendi a estar contente com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui, nessas palavras do apóstolo Paulo, está o segredo da vida. Aprender a viver contente, ter paz, viver a vida com serenidade, com o nosso interior de bem, com a vida, com a gente mesmo. Viver contente é uma coisa que todos nós buscamos. Eu quero viver contente. Você quer viver contente. Todos nós queremos. Mas o que é isso? O que é contentamento? Contentamento não é uma inclinação natural do ser humano. Descontentamento é. Murmuração, reclamação são tão naturais na vida do ser humano como espinhos e aquele matinho que nasce no meio das plantas o tempo todo sem a gente nem sequer plantar. São tão naturais como cardos e espinhos que brotam no solo constantemente. E a gente nem sequer precisa cuidar deles, eles simplesmente vêm e brotam. A gente não precisa plantar os matinhos no meio das plantas, nem os cardos e nem os espinhos, eles nascem naturalmente. Não precisamos ensinar seres humanos a reclamar da vida, eles reclamam e pronto. Já as coisas preciosas da nossa vida precisam ser cultivadas, cuidadas, zeladas. É sempre assim. Se a gente quer uma bela plantação de trigo ou uma bela plantação de milho, temos que arar a terra, semear a semente, esperar a chuva, cuidar das plantinhas quando elas começam a brotar, para que quando vier a colheita, a gente possa observar
grãos saudáveis, bonitos. A mesma coisa são como as flores. Nós também precisamos cuidar, cultivar, plantar a semente no nosso jardim e às vezes até precisamos de um jardineiro para estar lá, cuidando de cada plantinha para que aquele jardim venha a florescer e trazer o seu perfume, sua cor à nossa vida. Contentamento é isso. Flores do céu que caem dentro da gente, que precisam ser cultivadas, cuidadas e zeladas. Se queremos ter uma vida com contentamento, precisamos cultivar isso dentro de nós. Não, ela não vai nascer naturalmente. Espinhos, abrolhos, reclamações, sim. Mas contentamento, não. Porque um dia a graça de Deus visitou a nossa vida e plantou em nós, pelo poder do Espírito Santo, o seu amor e a sua graça. Depois disso, nós nos tornamos cuidadores dessa semente, vigilantes, em cultivar dentro de nós essa graça que Deus semeou em nós. O que eu acho bonito nessa palavra de Paulo é que ele é tão aberto, tão franco, tão sincero, porque ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Isso quer dizer que antes ele não sabia viver dessa maneira. Ele aprendeu. Então, custou-lhe esforço, dedicação para alcançar essa verdade dentro dele e praticar no seu dia a dia. Claro que em muitas ocasiões na sua vida ele pensou que já havia alcançado, mas falhou. Até que finalmente ele alcançou e pôde afirmar: aprendi a viver contente. Então, viver contente não é uma virtude a ser praticada naturalmente. É sim uma arte que a gente vai aprendendo, vai obtendo gradualmente, silenciando a nossa murmuração, a nossa reclamação, embora ela seja natural. E continuamos indo, caminhando na vida, aprendendo através da palavra, do amor de Deus, palavra que nos traz esperança e que nos produz alegria interna tão profunda que faz a gente viver contente. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação. Por que Paulo pode falar dessa forma, de uma beleza, de uma forma maravilhosa, respondendo aquilo que Machado de Assis fez a gente refletir e pensar sobre as nossas inquietações e nosso descontentamento com a nossa própria vida? Paulo responde dizendo que ele pode tudo isso em Cristo que o fortalece. Então ele responde Machado de Assis, que faz a gente pensar, e para isso está o poeta, para fazer a gente refletir e pensar sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida, sobre as nossas coisas, nossos sentimentos. E o bonito de tudo isso é que Paulo responde a uma coisa que foi escrita séculos e séculos atrás, a uma inquietação de uma pessoa que, olhando ao lado, via as angústias, as frustrações das pessoas, desejando ser outra pessoa. Não precisa. Você pode ser você mesmo e estar contente com tudo que você é, com tudo que você vive. Apesar das circunstâncias complicadas e difíceis, você pode estar contente. Por quê? Porque você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Porque Ele te dá força, Ele te dá poder,
Ele te dá graça e você pode dizer no seu coração: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, com a força dele, porque ele vai me dar força e condição de eu poder viver uma vida contente, uma vida alegre, do jeito que eu sou, com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu vivo, com as coisas que eu sou. Eu posso aprender a estar contente o tempo todo. Por quê? Porque nele, e somente nele, eu posso todas as coisas. Um beijo grande no seu coração e até breve, se Deus quiser. Se essa palavra fez bem ao seu coração, compartilhe com alguém. Se você gostou, dê o seu ok. Também você pode comentar, sugerir ideias, temas para a gente estar discutindo e conversando aqui. Um abraço.